CBN Motivação, com Gonçalo Pontes. Motivação para a visão de oportunidades. Olha o nosso tema hoje, professor Gonçalo. Bom dia. Bom dia, Patrícia. Bom dia, ouvintes. Pois é, Patrícia, um ouvinte de Mauá, lá em São Paulo, a Mara Santana, me escreveu. Sabe, professor, eu tenho notado que as pessoas só falam que as coisas estão ficando mais difíceis e que as oportunidades estão cada vez mais escassas. Eu não concordo com essas afirmações. Eu penso, diz ela, que nessa reta de final de ano é maravilhoso que as pessoas comecem a pensar diferente e que comecem a refletir que as dificuldades que as dificuldades fazem parte de uma passagem. Você teria algumas dicas para ajudar essas pessoas a passarem a ter uma visão de oportunidades? Claro que sim, Mara, que bacana esse seu tema que você nos traz hoje. Sabe, Mara, por repetidas vezes eu tenho dito aqui na nossa coluna que essa sensação que as pessoas têm sobre dificuldades, adversidades, elas são originadas exatamente pela falta de visão de oportunidades que elas insistem em não ter. Como já disse anteriormente, o mundo não está mais difícil, Mara. Apenas o que houve foi que, com a virada do século XX para XXI, o profissional brasileiro passou a precisar mais dele do que de favores. Anteriormente, era muito mais fácil encontrar um emprego, Mara, ou ser promovido no emprego, se alguém fosse parente do dono, ou se fosse um indicado político, ou ainda tivesse algum amigo. Hoje não. Só se arranja um emprego ou se é promovido no trabalho se o profissional tiver capacitação e resultados que o diferenciem dos outros profissionais. Sabe, Mara, as carreiras do século XXI se dão exatamente pela referência dos resultados apresentados. Hoje, infelizmente, temos ainda pessoas que, ao invés de viverem esse novo século, preferem viver a nostalgia e não saem do passado. Por isso, o único caminho é reclamar, como você encontrou essas pessoas, como você tem encontrado essas pessoas ao seu redor. Ainda bem que essa não é a sua visão, Mara. Essa é a razão principal dessas pessoas só pensarem em dificuldades, ou seja, elas optam em não ter a visão de oportunidades. Essa visão que eu falo, Mara, que você hoje pede dicas, ela é definida exatamente quando se compreende que sair na frente significa pensar em fazer o que ninguém espera. Enxergar as necessidades das pessoas antes que elas sintam essa necessidade. E não é nada difícil, minha cara Mara. Olha só, você acha que alguém pediu um telefone sem fio, um celular, uma impressora, ou mesmo uma chamada de vídeo quando você fala vendo ao vivo alguém lá no Japão? Claro que não. Alguém sai na frente, inventa essas situações, cria essas situações, e esta é a questão básica que origina a visão de oportunidades. O que quero dizer, meus caros ouvintes, é que quem hoje está desempregado nesse momento e que nos ouve, não adianta sair por aí deixando currículos comuns nas empresas, pois esses currículos virarão papel de rascunho. Quem está desempregado, atente. Estude a empresa e o segmento que você quer trabalhar. Crie ideias, bole situações que a façam crescer no aumento de vendas, na melhoria de serviços. E aí sim, coloque um plano estratégico na frente do seu currículo, atrás desse plano estratégico, coloque os seus dados e aí sim, tenho certeza que você será chamado, porque as empresas analisarão a sua possibilidade de habilitação com algo diferente. Sabe, Patrícia, eu tenho um grande amigo de infância chamado Vavá, que uma vez ele me encontrou e perguntou onde eu comprava minhas roupas. E eu disse que não tinha fidelidade, eu comprava por aí. E ele me chamou então, me convidou para comprar na sua loja. Ele trabalha numa loja de vestuário masculino. A partir de então eu comecei a comprar. Com a passagem do tempo eu fui ficando mais distante aqui da cidade, por causa das palestras por aí afora, e eu deixei de comprar ao Vavá. Ele um dia me reencontra e pergunta: Gonçalo, houve algum problema no atendimento, você não quis mais me comprar? Eu disse: não, é porque está ficando difícil eu ficar com a minha família quando eu venho na cidade, com os meus amigos, e aí eu prefiro onde eu não dá mais assim para ir comprar, não está dando mais. O que é que o Vavá fez? Começou a levar todos os lançamentos que havia na loja dele, que chegava, lá na minha casa. Quando eu chegava, eu via o que queria e decidia e telefonava para ele: pode mandar buscar o restante, a forma de pagamento eu já conhecia. Ou seja, Mara, veja que o Vavá teve a visão de oportunidades, que o segmento dele, a situação para comigo, ele precisava para que as vendas fossem retomadas. E olhe, sem precisar do favor de ninguém, eu voltei a comprar o Vavá porque ele mudou a estratégia. Ele viu lá na frente o que eu precisava. Com isso, atentem, meus caros ouvintes, para algumas dicas. Primeira delas: nós escolhemos como ser lembrados, pelo que fazemos ou deixamos de fazer. Portanto, escolha ser bem lembrado, fazendo tudo como se fosse uma obra de arte. Assim, as chances de sucesso aumentarão em sua vida. Segunda dica, meus caros ouvintes: conheça tudo sobre o seu segmento, mas também seja curioso em conhecer o que os outros segmentos fazem e agregue valor ao seu. É assim que surge um referencial de mercado.
Por último, faça algo que surpreenda a você e as pessoas que estão ao seu redor. Como, por exemplo, melhore o seu comportamento naquilo que precisa ser melhorado, pare de ver o sol como um sensor de calor, mas sim como responsável por dar luz e brilho a esse mundo. É assim que a admiração das pessoas, caros ouvintes, a seu respeito, surgirá e com isso as oportunidades também. Eu espero, Mara, que essas dicas tenham sido valiosas para você. São essas, Patrícia, as dicas de hoje. Você falou sobre pessoas desempregadas. Tenho recebido tantas mensagens, professor, de pessoas dizendo que estão desempregadas, que estão querendo uma oportunidade, dizendo tem experiência numa área tal, mas também estão abertas a outras possibilidades da vida, divulga aí, me ajuda. E a gente pensa, poxa, quantas pessoas estão nessa luta diária, precisando apenas, às vezes, de uma palavra de incentivo, né? Precisando acreditar que é possível e precisando enxergar o momento certo, a hora certa, para não sair no desespero também, como o senhor disse, distribuindo currículos que vão virar apenas papel de rascunho nessas empresas, enfim. Muita gente precisando desses conselhos. É verdade. E assim, eu digo a essas pessoas, é importante, nesse instante, criar a situações que viabilizem a sua reentrada no mercado. Ou seja, se por um acaso agora alguém quer trabalhar numa sapataria ou numa loja de roupas, olhe, passe pela frente da loja que se deseja trabalhar, pensamento positivo, estude como aquela loja pode aumentar as vendas, vá na internet, crie situações, e aí, bole alguma coisa bem objetiva, coloca na frente, a página da frente, plano estratégico de crescimento, dessa forma. Coloca a ideia, atrás coloca teu currículo e diz que deseja trabalhar naquela loja. Tenho certeza que a sua chance de ser entrevistado aumenta em muito. Olha só, tá vendo? Boas dicas aí. Obrigada, viu, professor? Até semana que vem. Se Deus quiser.